Olá, família Moriá. Olá, queridos amigos que conosco cultuam o nosso Deus, que ouve a palavra do Senhor que vem através do nosso pastor, através de alguns membros. Obrigado, sejam todos muito bem-vindos a este momento para juntos louvarmos, adorarmos, orarmos e prestarmos um culto de gratidão e reverência ao nosso Deus. Façamos isso com todo o nosso coração e com muita alegria. Eu vou deixar 3 versículos, que é de Filipenses 1, versículos 2, 3 e 4, que diz o seguinte: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Amém? Que Deus nos abençoe com o culto dessa noite, com as palavras, com os cânticos e com o louvor. E que possamos fazer com todo o nosso coração, com muita reverência, com muita fé e com muito amor. Até. Olá, irmãos, boa noite. Eu gostaria de ler um versículo, Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo.
nós somos abençoados por Deus nas regiões celestiais. Vamos orar, meus queridos. Pai Santo, nós adoramos o Teu santo nome. Nós te louvamos. Nós te bendizemos. Nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, como igreja, como parte do corpo de Cristo, e queremos te agradecer pelo Senhor nos sustentar, pelo Senhor nos abençoar e nos dirigir até este momento. Vivemos momentos difíceis. Não sabemos, Senhor, quando esta pandemia irá passar, mas sabemos que com paciência nós estamos esperando no Senhor. Nós estamos, Senhor, firmados em Ti. Sabemos, Senhor, que no momento certo, que na hora certa, o Senhor trará livramento e libertação. Como servos Teus, nós esperamos em Ti e Te adoramos. Porque se estamos aqui, é porque a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade tem nos sustentado, Senhor. Tem guardado-nos, tem abençoado-nos. E nós Te agradecemos, Senhor, pelo Deus bondoso que o Senhor tem sido, pelo Deus maravilhoso que o Senhor tem sido. Agora, Senhor, Te pedimos que o Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada casal. Esteja abençoando, Senhor. Esteja unindo as famílias. Esteja voltando os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pai Santo, derrama paz em todos os lares, em todas as famílias, em todos os corações. Nós, Senhor, aguardamos pacientemente o recurso, a solução e a provisão que o Senhor nos trará. Louvado e adorado seja, Senhor, o Teu santo nome. Engrandecido seja o Teu nome. Sê com a Tua igreja, Senhor, a Igreja Batista Moriá. Abençoa a Tua igreja. Sustenta, fortaleça, Senhor, a Tua igreja. Guarda, Senhor, a Tua igreja nestes dias difíceis. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te louvamos e aceita toda a nossa gratidão dos nossos corações. Nós fazemos, Senhor, esta oração agradecidos em nome de Jesus. Amém. Sua face como um leão, seus olhos
Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite também aos amigos que assistem conosco e aos irmãos de outros grupos cristãos. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós, a sua bondade e a sua misericórdia. Vamos ler a palavra de Deus no texto escolhido para hoje. O nosso texto de hoje se encontra em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. A palavra diz: Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O nosso tema é recomendações para o controle sobre as palavras. Recomendações para o controle sobre as palavras. No capítulo 3, Tiago compara a língua, ou a fala, a 3 elementos que necessitam de controle contínuo. O cavalo, que precisa de freio. O navio, que precisa de leme. E a fagulha, que precisa de ser impedida de incendiar um grande bosque. Palavras inadequadas podem produzir guerras, assassinatos, todo tipo de violência, conflito na família, separações conjugais e divisões e até mesmo extinção de igrejas e instituições. A Bíblia nos recomenda controlar a língua. O salmista, mesmo para adorar a Deus, se preocupava com aquilo que ele ia falar. Nos seus cânticos, nas suas orações, ele se preocupava com aquilo que ele falaria. Então ele orou: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, verso 3. A guarda era um conjunto de 4 soldados que eram colocados diante de uma porta para não deixar saídas inadequadas ou entradas inadequadas. O salmista tinha muita preocupação. Ele pediu a Deus para colocar uma guarda na sua boca e para vigiar os seus lábios. Nestes 2 versículos de Tiago, encontramos 4 recomendações a respeito do controle nosso sobre as palavras. A primeira recomendação diz o seguinte: as recomendações para o controle sobre as palavras exigem considerar seriamente o conhecimento adquirido sobre o assunto. Sabei isto. Desde que eu era criança, nas igrejas, ouvíamos os pastores falando sobre o problema da fala. O problema de falar coisas impróprias. E havia muita instrução para a igreja, para os irmãos. Não fazer calúnia, não fazer fofoca, não falar mal uns dos outros. Apesar de haver muito ensino sobre o controle das palavras, este ensino não era muito bem praticado. Quando Tiago fala, sabei isto, isso significa uma ordem. E podemos entender com duas expressões. É preciso ter informações importantes sobre o uso da língua. Então os pais devem falar para os filhos, em casa, o marido com a esposa, na igreja, na escola. É preciso haver muitas informações sobre o problema da língua
que se usa. E, em segundo lugar, é preciso levar a sério as recomendações sábias sobre o controle da língua. Saber isto quer dizer, a gente conhece as informações e a gente pratica as informações. A gente leva a sério. Tiago diz, olha, levem a sério o que eu estou falando sobre o uso da língua. Levem a sério o que eu estou falando sobre a prática do falar. Então, nós reafirmamos que é necessário adquirir o conhecimento sobre o uso da língua e é necessário levar esse conhecimento a sério. Porque, como disse, apesar de muitas instruções, muitas coisas ruins acontecem pelo uso da língua, pelo uso das palavras de forma inadequada. A segunda recomendação diz o seguinte: as recomendações para o controle sobre as palavras exigem envolvimento de todas as pessoas, sem exceção. Tiago diz, todo homem. O que estamos falando aqui é que num grupo, todas as pessoas devem controlar a sua fala. Em casa, na igreja, na empresa, na rua, em qualquer ambiente que nós estivermos, todos devem cuidar da sua fala. Todos. Diz assim, todo homem. Uma única pessoa pode perturbar com a sua língua todo um grupo. Uma única pessoa pode tirar a paz da família, uma única pessoa pode tirar a tranquilidade da igreja, uma única pessoa pode perturbar todo um sistema de governo. E Tiago diz, todo homem. A palavra homem é traduzida de antropos. E antropos se refere a todas as pessoas do gênero humano. Antropos é homem no sentido do gênero humano. Então, ninguém fica fora da responsabilidade do uso da língua. Todo ser humano, toda criatura humana é responsável pelo uso da língua, pela sua fala. Não precisamos exigir dos gatos, dos cachorros, porque eles não são gênero humano. Tiago diz todo antropos, todo ser humano. Então, toda pessoa tem que ter cuidado com o uso da sua fala. E, em segundo lugar, uma única pessoa que use a palavra inadequadamente pode perturbar toda uma comunidade. Nas igrejas, quando há perturbação, e em casa também, muitas vezes não são muitas pessoas que têm maus hábitos à fala. Às vezes é uma pessoa ou duas pessoas. Às vezes toda a comunidade, às vezes na família. Não é todo mundo daquela família que tem problema para falar o que não deve. Mas se uma pessoa começar a falar aquilo que não deve falar, vai perturbar toda a família. Por isso Tiago diz, todo homem é responsável pelo controle da língua. A terceira recomendação diz o seguinte: as recomendações para o controle sobre as palavras exigem boa disposição para ouvir. Tiago acha que aquele que ouve bem também fala melhor. E que muitas vezes nós falamos de forma inadequada porque também não ouvimos, ou ouvimos de forma inadequada. O texto diz, todo homem seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. O controle da palavra começa com o treinamento para ouvir o outro. 3 comentários sobre este assunto. A capacidade para ouvir é contrapartida para o falar desordenado. Ou seja, a pessoa que ouve bem, ela terá mais facilidade de também falar de forma correta. A palavra que Tiago usou é táxis. Táxis que dá a ideia de velocidade. Quando temos pressa, tomamos um táxi. Tiago diz então que nós devemos ter pressa para escutar o outro. Devemos ter prontidão para escutar o outro, que é uma responsabilidade ouvir o outro.
E aprendendo a ouvir, também aprendemos a nos comunicar de forma adequada. Através dos tempos, os sábios recomendam às pessoas ouvir mais do que falar. Encontramos nos ensinos dos sábios, dos filósofos, o seguinte: temos 2 ouvidos e apenas uma língua. Então, devemos escutar mais e falar menos. Os 2 ouvidos estão sempre abertos e a língua é contida pelos dentes. Para a gente ouvir, é só ficar em silêncio. Mas para falar tem que fazer uma série de movimentos, usar músculos, movimentar a boca, liberar a língua. Então significa que, teoricamente, deveria ser mais fácil ouvir e deveríamos ouvir mais. Porque ouvir não dá trabalho, falar dá trabalho. Outra que os filósofos diziam: não se gasta energia para ouvir, mas se gasta energia para falar. O filósofo Xenócrates, filósofo grego, que viveu antes de Cristo, ele dizia o seguinte: muitas vezes tenho que corrigir o que falei, mas nunca precisei corrigir o meu silêncio. Esse filósofo, ele ouvia críticas, acusações, xingamentos, e ele dificilmente respondia. E as pessoas perguntavam: como é que você pode? Você tem que escutar isso tudo, você não fala nada. Como é que pode? Você não reage, as pessoas xingam você, ofendem você, criticam você, e você não fala nada? Aí ele respondia: muitas vezes tenho que corrigir o que falei, mas nunca precisei corrigir o meu silêncio. Raramente nós vamos errar por ficar em silêncio. Na maioria das vezes, ficando em silêncio, nós acertamos. Nós precisamos de prontidão para ouvir. Como eu falei, a gente vai de táxi. Nós precisamos de prontidão para ouvir a palavra de Deus, os nossos pais, os filhos, os maridos, as esposas, os líderes. É prontidão para ouvir. A próxima recomendação diz o seguinte: as recomendações para o controle sobre as palavras exigem moderação. Freio. Tiago diz: tardio para falar, tardio para se irar. Tardio para falar, tardio para se irar. A palavra que Tiago usa é brades, que significa lento. Taxis significa rápido. E brades significa lento. Quando o coração está acelerado, a pessoa tem taquicardia, vem de táxis. E quando o coração está muito lento, a pessoa tem bradicardia, que vem de brades. A palavra que Tiago usa aqui é brades. Então, táxi é para acelerar e brades é para desacelerar. Para ouvir, devemos ir de táxi. E para falar, e para se irar, ou para nos irarmos, devemos ir de jegue. Eu usei a palavra táxi, a palavra grega táxi, pensando no automóvel. E usei a palavra brades, pensando no jegue. Eu coloquei a figura do jegue porque quando eu estive na Bahia, Vitória da Conquista, eu vi pessoas andando de jegue. E o jegue é lento, ele vai devagarinho. Quando Jesus entrou em Jerusalém, no dia de Ramos, ele entrou montado num jumento, bem devagarinho. Então assim que deve ser a nossa fala, devagar, sem se apressar. Agora, se é para ouvir, aí sim, aí vamos ouvir, vamos rapidamente ouvir. Quando eu era adolescente, eu vi um filme que tinha como personagem um burrinho. Esse burrinho estava servindo na guerra. Havia um soldado que trabalhava com ele. Era um burrinho de carga,
que carregava água, comida, equipamentos e trabalhava com esse soldado. Um dia, o general deu uma ordem absurda e por aquela ordem, se fosse obedecida, todo o batalhão seria morto. Então, o Francis, era o nome desse burrinho chamado Francis, o Francis imitou a voz do general e deu uma ordem cancelando aquela e estabelecendo outra ordem. O burrinho, então, cancelou a ordem do general e deu outra ordem e o exército foi salvo. O soldado que estava com ele ficou perplexo porque aquele burrinho conseguiu falar. E ele disse, mas eu estou muito admirado, você falou, salvou o batalhão. E o Francis disse assim, os burros podem falar, mas houve um tempo em que havia muito problema. Então foi feito um encontro, uma convenção, e os burros acharam que mesmo podendo falar, eles não falariam mais. Mas hoje eu precisava salvar vidas. Eu falei para salvar vidas. Os burros podem falar, mas eles não falam para não criar problema. E assim o Francis continuou sem falar. Pois bem, é melhor ouvir do que falar. O marido deve ouvir mais a esposa do que falar. A esposa deve ouvir mais o marido do que falar. O aluno deve ouvir mais o professor do que falar. Isso faz parte da recomendação de Tiago. Tardio para falar, tardio para se irar. A outra afirmação é que a fala e a ira descontroladas devem ser controladas. Aquilo que é descontrolado deve ser controlado. E isso deve ser feito simultaneamente. Quer dizer, a fala e a ira estão ligadas. E é preciso corrigir as duas. Geralmente, uma pessoa está falando coisas que não deve, ela está irada. Ou ela está irada e fala coisa que não deve. Então, é preciso controlar as duas simultaneamente. O que é a ira? Ira é uma exaltação emocional destrutiva, movida por revolta, que impulsiona uma pessoa para a agressividade e a ações de violência, causando mal aos outros e causando mal a si mesma. Eu fiz aliás, com a ajuda do André, fiz um pequeno gráfico para explicar a interação de ira com a fala. Tudo começa com a irritabilidade. Nós podemos ficar irritados por várias razões. A irritabilidade é o ponto de partida. O que causa a irritabilidade? Problemas na família, problemas em casa, que deixam as pessoas irritadas, comportamentos de um, comportamentos de outro. Quando saímos, ficamos irritados com o trânsito. Alguns ambientes nos irritam, barulho nos irritam. São essas causas da irritabilidade e tantas outras. Mas a irritabilidade também tem seus meios de alívio. Por exemplo, uma pessoa irritada, ela pode tirar um tempinho para a oração, buscar alívio, buscar paz, buscar sossego. Jesus falou, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, é possível que, principalmente um crente,
busque na oração alívio para a sua irritabilidade. Ela pode controlar a sua irritabilidade pela música. A música é uma bênção. Leitura, principalmente leitura de bons livros ou da Bíblia. Uma caminhada. Jesus, quando estava muito pressionado, ele não ficava irritado. Ele subia a um monte e lá ficava meditando e orando. Aqui no nosso pequeno gráfico, a irritabilidade leva ao falar descontrolado. Toda pessoa irritada vai falhar, vai falar de forma inadequada. O que leva à fala inadequada é a irritabilidade. Pois bem, uma pessoa tem uma fala descontrolada porque está irritada. A dona de casa está irritada porque acabou o gás. O marido está irritado porque o pneu furou. E assim por diante. O falar descontrolado leva à ira. Nós pensamos que a ira leva ao falar descontrolado. Mas o falar descontrolado também produz a ira. Há algum tempo atrás, ouvi falar de uma chamada terapia do grito primal. Aquela terapia se baseava no seguinte: um jovem foi maltratado pelo pai, e ele tem raiva do pai, cresceu com raiva do pai, sofre, tem depressão, tem raiva, mas ele nunca conversou com o pai sobre isso. Ele tinha raiva do pai, mas nunca falou com o pai da sua raiva. E a terapia dizia o seguinte, que ele tinha que ir a um lugar e gritar muito com relação àquilo que sofreu com o pai. Acontece que essa terapia do grito primal não funcionou e não funciona. Vejam só o que acontece com as torcidas de futebol. As torcidas vão para o estádio e lá gritam, xingam o juiz, xingam os jogadores. Eles deveriam sair dali tranquilos, porque eles extravasaram. Gritaram, falaram, xingaram, mas eles saem dali agressivos. Aí vão procurar a briga depois, aí tem a briga de torcida fora do estádio. Então o grito primal do estádio não alivia a atenção das pessoas. É preciso, então, entender que a fala descontrolada, ela leva à ira. E a ira leva à fala descontrolada. É um círculo vicioso. A irritabilidade leva à fala descontrolada, ou leva à ira. O falar descontrolado leva à ira leva ao falar descontrolado, e fica nessa coisa. Mas também há um problema muito sério com a ira. A ira leva à injustiça. As pessoas iradas, revoltadas, agressivas, elas geralmente cometem atos injustos. E Tiago diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quer dizer, Deus não considera justo o nosso comportamento de ira. Quando estamos irados, para Deus nós estamos cometendo injustiça. A ira contra a esposa é injustiça, Deus não aprova. A ira contra os filhos, a revolta, a agressividade na família, na rua, isso é injustiça. E Tiago diz que a ira do homem atrapalha a sua condição de justiça diante de Deus. Então, para caminhar para o final, a ira é inevitável, mas é possível que seja controlada. Há pessoas que dizem assim, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, eu não levo desaforo para casa. Há pessoas que acham que elas são assim e elas têm que continuar assim.
É impossível viver sem ter alguma ira em algum momento. Mas o que se pede não é que a pessoa não tenha ira, é que ela controle. O que Tiago não falou, não disse para a gente não falar ou não se aborrecer. Ele diz para controlar. Na Idade Média, ou ainda hoje existe, freiras que fazem o voto de silêncio. Isso é bobagem, porque elas nunca falam. O que Tiago diz é que a gente deve falar, mas de forma controlada. Deus não proíbe a gente falar. Então nós não precisamos fazer voto de silêncio. Nós precisamos fazer voto de uma fala justa, inteligente e benéfica. A gente pode falar. A ira, ela é inevitável, mas ela pode ser controlada. Há um relato de que na China, numa escola, um dia, o cozinheiro trouxe uma comida que desagradou os alunos. E os alunos ficaram muito furiosos e até jogaram o prato no chão. O professor chamou os alunos e disse: o que vocês fizeram? Nós ficamos com raiva, porque trouxe a comida horrorosa, trouxe a comida ruim. Ele disse: vocês até jogaram no chão? Nós jogamos no chão aquela comida horrorosa, jogamos o prato no chão. Aí o professor falou assim: se eu convidar vocês para irem à minha casa e eu oferecer para vocês a mesma comida que o cozinheiro ofereceu, o que vocês fariam? Vocês iam fazer a mesma coisa? Vocês iam gritar, xingar e jogar os pratos no chão? E eles disseram: não. Quer dizer, se vocês forem à minha casa comer a mesma comida, vocês não vão ficar com raiva. Aqui vocês agrediram o cozinheiro e jogaram no chão. Eu, na minha casa, estou servindo a mesma comida. E vocês não ficam com raiva? Por quê? Eles disseram: não, mas nós somos o professor, a gente quer agradar o senhor. Isso é um ponto básico. Às vezes o marido já quer desagradar, e ele então desagrada. Há pessoas, por exemplo, principalmente os homens, que o homem é mais violento, é mais impulsivo, e a gente vê isso muito. Homens que falam que são descontrolados com a esposa, que agridem a esposa, são bonzinhos fora de casa. Então é preciso, se eu posso ser bom, se eu posso ser moderado num ambiente, eu também posso ser moderado no outro. Se na casa do professor eu não vou agredir ninguém por causa da comida e vou comer a comida, então nas outras casas também. Então nós precisamos controlar a ira. Ela é inevitável, mas ela pode ser controlada. Tardio para se irar. Para controlar a ira, é preciso ter predisposição. Nós precisamos decidir nos controlar. Eu decido ser controlado. Eu vou ser controlado porque eu decidi fazer isso. Eu não posso dizer: não, eu sou transparente, então eu falo o que me der vontade de falar. Não é assim. Nós temos de estabelecer um método, um plano, um programa para controle da ira. Se na sua casa você sofre de problemas com a ira sua, ira da esposa, dos filhos, ira do vizinho, então você tem que estabelecer um plano. Tem que estabelecer um plano. Eu tenho aconselhado algumas pessoas a colarem na porta da geladeira, não gritar. É um plano, é um programa, é um método de vida. É uma forma de viver, estabelecer modos de comportamento. E, finalmente, para controlar a ira, nós podemos pedir a ajuda de Deus. Senhor, coloca uma guarda na minha boca. Toma conta dos meus lábios. É mais ou menos como se furasse os lábios embaixo, o lábio inferior e o lábio superior, e ali colocasse um cadeado. O salmista disse: Senhor, coloca um cadeado nos meus lábios, para que eu não fale coisa errada, para que eu não seja ruim para falar. Que eu fale aquilo que é bom, aquilo que eu falo, faça o bem. Pois bem, era isso que eu queria dizer para vocês. Tiago nos
faz recomendações a respeito do falar, do ouvir e do irar. E a conclusão é a seguinte: o texto que nós consideramos nos mostra que a recomendação para o controle das palavras deve ser levada a sério. Essa recomendação deve ser levada a sério. Há recomendações sobre o uso das palavras. Essas recomendações nós vamos ouvindo, vamos aprendendo e vamos colocar a sério. Numa comunidade, num grupo, todas as pessoas devem estar envolvidas no controle da palavra. Se numa igreja tiver 2 ou 3 linguarudos, a igreja toda vai sofrer. Se na família o pai é descontrolado no falar, toda a família vai sofrer. Se um adolescente numa família é descontrolado no falar, toda a família vai sofrer. Então é preciso haver o envolvimento de todas as pessoas de um grupo para que todos controlem aquilo que tem que falar. E isso é preciso. E que precisamos de disposição para ouvir, como recurso para controlar as palavras. No lugar de falar impensadamente, nós vamos controlar as palavras. Controlando as palavras, nós podemos controlar também a ira. Então a palavra-chave é a moderação voluntária da palavra e da ira. É tomar uma atitude voluntária. Eu, de agora em diante, vou controlar a minha fala. Não vou falar a toda hora, não vou falar a todo instante, vou guardar essas palavras e vou controlar a minha ira, para que todas as pessoas ao meu redor fiquem bem. Então é isso. Se você tiver que ouvir, pega um táxi. Se tiver que falar, monte num jegue. O táxi vai depressa, o jegue vai devagarinho. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, sobre todos aqueles que nos ouvem e sobre todos aqueles que amam a Deus e querem uma vida melhor, uma vida mais justa. Que Deus nos abençoe. Amém. Não consintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir, não consentir, e qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor, por não temer e nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é o teu protetor. Se por acaso desgostos vierem trazer-te temor, nunca te esqueças que Cristo é teu maior protetor. Não consentir, não consentir, e qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor, por não temer e nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é o teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor, paz e prazer tu em breve receberás.